Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre o menisco. O menisco é uma estrutura muito importante para a saúde do nosso joelho. O problema é que quando ele machuca, o joelho começa a envelhecer, ele envelhece mais rápido do que deveria. Esse processo a gente chama de artrose. O problema da artrose é a dor que você vai sentir no seu joelho. E não só a dor, mas a deformidade que o joelho pode assumir por conta da artrose. Ou seja, o joelho ele pode ficar torto por causa da artrose. Então aí você tem dor e uma tortuosidade no joelho que vai piorar a sua qualidade de vida, o jeito de você andar. Isso é muito ruim. Antigamente a gente não tinha muita opção para tratar o joelho, as lesões do menisco. Mas hoje nós temos algumas opções, por exemplo, plasma rico em plaqueta, que é retirar uma fração das plaquetas do seu sangue e introduzir dentro do joelho e estimular a cicatrização do menisco e também impedir o avanço da artrose. Outra opção são as ondas de choque. As ondas de choque são uma forma de onda sonora que, ao entrar em contato com o tecido, no caso o menisco, ele também estimula a proliferação, a cicatrização das células do menisco. Então ele pode melhorar a cicatrização do menisco e também impedir o avanço da artrose. E tem as cirurgias. Dentre as opções de cirurgia, o que existe? Tem transplante de menisco. O transplante do menisco é assim, é igual o transplante quando a gente faz de fígado, de rim. A gente pega de alguém que já faleceu e que tem as condições necessárias para poder doar esse órgão para alguém que está precisando. Então, pega o menisco de alguém que já faleceu e transplanta em alguém que tem problema no menisco. Outra opção é a menissectomia, que é cortar a parte do menisco que está doente. E a última opção, que é o que eu vou falar hoje, é sobre a costura do menisco, a sutura do menisco. Quando ele está lá machucado e você costura ele, sutura, de modo a devolver pelo menos parte da sua função e também estimular a cicatrização do menisco. No vídeo de hoje eu vou falar sobre sutura de menisco. Quando está indicado, se vale realmente a pena, como é recuperação e muito mais. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e em tratamento por ondas de choque. Então vem comigo em mais um vídeo no assunto de ortopedia. Para começar, vamos explicar um pouquinho o que é o menisco. O menisco é uma estrutura que a gente fala que é uma fibrocartilagem. Ela tem a consistência mais ou menos aqui, ó, do nosso lóbulo da orelha. Ele é formado por colágeno tipo 1 e ele tem um formato muito especial. Olha só aqui no meu modelinho de joelho. Tá aqui o meu modelinho de joelho. Vou dobrar ele aqui, ó, e mostrar o menisco. São essas estruturas aqui em azul, tá? Ele tem um formato arredondado, semicircular, meia-lua. Antigamente se chamava de cartilagem semilunar, porque ele tem um formato de meia-lua. E esse formato permite que, quando o fêmur, que é o osso da coxa, entra em contato com o osso da tíbia, ele distribui a pressão ali. Né? Aqui vou pegar esse modelinho aqui que está mais fácil, ó, de ver. Então tá aqui, ó. Esse é o osso do fêmur e esse aqui é o osso da tíbia. Quando ele encaixa aqui, quando ele impacta o fêmur sobre a tíbia, o menisco, por conta desse formato aqui mais semilunar, ele é capaz de transmitir de forma melhor as forças no joelho. E com isso, ele protege a cartilagem do joelho. Além de um amortecedor do joelho, o menisco serve para estabilizar o joelho, como se ele fosse um ligamento. Ele auxilia os ligamentos do joelho. Ele auxilia a melhorar o formato da anatomia do joelho. Por isso também que a força que incide sobre o joelho ela é melhor distribuída. E ele também ajuda a distribuir o líquido que tem dentro do joelho, o famoso líquido sinovial, que ele é super importante para, entre aspas, a lubrificação do joelho. Então o menisco ele ajuda a distribuir melhor esse líquido. E tem outras funções aí também. Por isso que quando o menisco está lesado ou doente, é ruim para o joelho, é ruim para a saúde do joelho, porque as forças em cima do joelho deixam de ser bem distribuídas, deixam de ser bem amortecidas,
o joelho ele deixa de ficar mais firme, mais estável, então ele fica mais frouxo. Quanto mais frouxo o joelho, mais ele é submetido a forças. E o líquido sinovial ele não é bem distribuído dentro do joelho. Isso aí faz com que algumas células que precisariam desse líquido acabam recebendo menos dessa célula. Então imagina lá uma plantinha que você tem que regar ela todo dia. Se você não rega ela de forma adequada, ela não vai, a saúde dela vai ser comprometida. A mesma coisa no joelho, as células do joelho, a cartilagem do joelho, ela vai ter a saúde comprometida se o líquido não for bem distribuído, se tiver muita pressão, muita agressão em cima dessas células. Então o menisco ele é muito importante. Então, olha só, e tem duas coisinhas. O menisco, além dele produzir uma degeneração, um desgaste precoce do joelho, quando ele está lesado, ele também é um sinal de que o joelho ele está doente. Então, é uma via de duas mãos. Se o joelho ficar doente, o menisco acaba ficando doente também. E se o menisco ficar doente, o joelho acaba ficando doente também. Uma via de duas mãos aí. Já que eu falei de lesão do menisco, vamos falar então como ocorre a lesão do menisco. Tem duas formas principais, uma é um trauma direto e outra é um trauma indireto. Trauma direto é assim, você está andando e leva uma pancada, ou está numa moto e leva uma pancada. Então é uma pancada que bate diretamente no seu joelho e essa pancada tem uma energia suficiente para fazer o seu menisco romper, sair do lugar, ou seja, machucar. E a outra forma que é o trauma indireto, que é o mais frequente, é, por exemplo, você está jogando bola, torce o seu joelho, aí machuca um monte de coisa, ligamento, às vezes pode até fraturar, e com isso rompe o menisco. Porque o menisco, lembra que ele ajuda a estabilizar o joelho? Se o joelho ele sai do lugar, ele pode romper também. Outra forma de trauma indireto no menisco é assim, você está agachado, né, fazendo as suas coisinhas agachado, aí na hora que vai levantar, rompe o menisco. Isso acontece por um movimento muito interessante, que é assim, ó, tá aqui o joelho. Quando o joelho dobra, ele não simplesmente dobra, ele dobra e ele gira, ele dá uma torcida. Quando ele faz essa torcida, ele pode esmagar o menisco, digamos assim, né, de uma forma bem simples. Ele dá uma esmagada no menisco e pode romper o menisco. Aí imagina lá um menisco que já não está muito bem, e aí você agacha e aí dá uma esmagadinha no menisco. Aí ele pode romper. Ou então você faz isso várias vezes, por exemplo, no exercício de agachamento, na academia, no crossfit, ou levantamento olímpico, ou qualquer outra atividade. Você faz isso várias vezes, e aí acaba que o menisco ele não suporta essa carga repetitiva, essa carga em excesso de maneira repetitiva e às vezes de maneira inadequada, faz com que o menisco rompa, ele lesione. Uma outra forma de machucar o menisco é ficar muito tempo na posição de cócoras. Então, pessoas que trabalham muito agachadas, ajoelhadas, ou então se você faz alguma atividade muito ajoelhada na posição de cócoras, isso aí deixa o seu menisco sob pressão constante. E essa pressão constante, ela vai degenerando o menisco aos poucos até um momento que ele pode romper. É aquele famoso ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então fica lá aquela pressão constante, machucando constantemente o menisco, e aí uma hora ele não vai aguentar e rompe. Outras duas formas, né, de romper o menisco são, né, durante uma fratura, principalmente fraturas na tíbia, na parte mais próxima do joelho, fraturas nessa região que a gente chama fraturas do planalto tibial, ou então fraturas da espinha tibial. Esse tipo de fratura, como é muito próximo do menisco, ela acaba às vezes rompendo o menisco junto. Pode romper ligamento junto, mas rompe muito o menisco também. E a outra forma, que está associada a traumas também, é quando você rompe um ligamento, principalmente o ligamento cruzado anterior, né, uns 30% das vezes acaba tendo lesão do menisco também, pelo próprio mecanismo do trauma, né? Tá torcendo o joelho, aí rompe o ligamento e acaba rompendo o menisco também, porque como eu falei, o menisco ele ajuda a estabilizar o joelho. E como já lesou o ligamento por causa desse mecanismo de trauma, o menisco ele é mais solicitado ainda, e sendo mais solicitado aumenta a chance dele romper. Então tem essas
formas aí de lesar o menisco. Um trauma direto, né, uma pancada, um trauma indireto após o entorse, junto com ruptura de ligamento, junto com fratura, quem fica muito tempo agachado, quem faz muitas vezes agachamento, às vezes de maneira inadequada, peso inadequado, tempo de descanso inadequado. Então essas são algumas causas de lesão do menisco, que aí vai levar, se não tratado, a artrose precoce do joelho. Lembrando que a artrose é o desgaste precoce da articulação do joelho. Machucou o menisco, o que você vai sentir? Na hora, assim, você sente dor, às vezes fica meio, um pouquinho inchado o joelho. Quando lesa o menisco não costuma ficar muito inchado, mas incha um pouco o joelho fica meio travado, você não consegue esticar todo o joelho. Basicamente são essas as dores aí passa alguns dias, né, algumas semanas, a dor vai melhorando, você já começa a fazer melhor as suas atividades, mas quem permanece com a lesão do menisco, quem não se trata, começa a ter uma dorzinha pontual no joelho, num cantinho do joelho. Normalmente aqui, ó, vou pegar de novo o modelo, geralmente se lesar o menisco medial, que é o menisco da parte de dentro, tem uma dorzinha mais nessa região, ou quando é o menisco lateral, que é o menisco de fora do joelho, costuma ter uma dorzinha mais na parte lateral. Às vezes forma até um cisto, então o paciente fala, né, cresceu uma coisinha, uma bolinha aqui na frente do joelho, principalmente no menisco lateral que isso acontece, forma um cisto no joelho também. E aí quando você vai andar, você sente o joelho meio travado às vezes, né, não consegue esticar tudo, parece que tem alguma coisa prendendo o seu joelho na hora de andar. Às vezes você sente até um pouquinho de instabilidade no joelho, você sente às vezes que fica meio fraco, porque na verdade assim, você está tentando esticar e dobrar o joelho, aí fica lá o menisco batendo dentro do joelho, então dá essa sensação de fraqueza no joelho, né? Mas não é que você está fraco ou que o joelho está instável, ele está sendo machucado pelo menisco ali que está solto, né? E fica inflamando dentro do joelho. Como então nós ortopedistas fazemos o diagnóstico da lesão do menisco? Primeira coisa, a gente vê como é que é o histórico do paciente, que a gente chama isso de anamnese. A gente vê como é que um paciente se machucou, se ele realmente se machucou, como é a atividade do dia a dia dele, quais são os fatores que podem ter levado a uma lesão do menisco, quais são os sintomas que ele tem, onde tem a dor, para a gente pensar na lesão do menisco. Pensando nisso, a gente vai examinar o paciente. Então a gente lança a mão de alguns testes que existem, né, algumas manobras que existem, que vão nos ajudar a confirmar ou não essa hipótese de lesão do menisco. E aí, por fim, a gente pode solicitar alguns exames de imagem, por exemplo, radiografia, ressonância, ou até mesmo ultrassom, para a gente ver o menisco em si. A gente dá uma olhada no menisco, nessas imagens, e ver se tem lesão ou não. A radiografia é super importante para ver se já tem artrose, se o joelho é torto ou não. Ela não vai conseguir mostrar para a gente como é que é o menisco, né? O melhor exame para ver isso é a ressonância. O ultrassom também pode ajudar, mas o melhor exame para ver o menisco é a ressonância. Só que o raio-x ele dá para a gente informações muito úteis, muito importantes, como se o joelho está retinho ou se ele é torto, se já tem artrose no joelho, se tem outras lesões no joelho, se tem algum cisto dentro do osso do joelho, algum tumorzinho, alguma outra coisa dentro do joelho que pode às vezes até confundir com o diagnóstico de lesão de menisco. Então por isso é importante avaliar também as radiografias, não só a ressonância do joelho. E com isso tudo, né, com a anamnese, a história do paciente, o exame físico, o exame complementar, a gente elabora aí o diagnóstico de lesão do menisco. Lembrando que o exame mais sensível para ver se tem lesão no menisco ou não é a própria cirurgia, a própria artroscopia, porque na artroscopia a gente coloca uma câmera dentro do joelho do paciente e com essa câmera a gente enxerga. Então nada melhor do que isso, enxergar a olho quase nu, né? Não é nu porque tem uma câmera separando o nosso olho do joelho do paciente. Também é por isso que muitas vezes a gente faz o diagnóstico da lesão do menisco, vê as imagens na ressonância, a gente acha que a lesão ela tem uma forma, um formato de um jeito, mas aí quando a gente vai operar o paciente, a gente vê que o formato às vezes não é bem daquele jeito que a gente achava que era,
Porque o exame melhor para ver isso, na verdade, é a artroscopia, olhando diretamente no joelho do paciente. Mas de qualquer forma, com os exames, examinando bem o paciente também, a gente consegue ter uma boa ideia de como é a lesão do menisco. E isso vai ser confirmado, claro, no momento da cirurgia, caso seja indicado operar o paciente. Como eu falei dos formatos da lesão do menisco, então eu vou falar para vocês um pouquinho como é que pode ser a lesão do menisco, quais são os tipos de lesão do menisco. No menisco tem dois tipos principais de lesão, três tipos até. Um tipo é o chamado de menisco discoide. O menisco discoide, ele é uma formação do menisco. Em vez de ele ter aquela forma de meia-lua, ele é como se fosse um disco. Ele é um círculo preenchido, como se fosse um disco, um CDzinho, né? Em vez de ser um formato em meia-lua. Isso aí é uma formação. Geralmente quem tem queixa, né, quem tem os sintomas são as crianças. E às vezes ele também, além dele ser mal formado, os ligamentos que prendem o menisco nos ossos do joelho, eles também não são bem formados. Então é um menisco mais solto, que tem mais chance de lesar. Então essa é uma das primeiras lesões. Tá? O segundo tipo de lesão de menisco é aquela lesão degenerativa, uma lesão por desgaste, do envelhecimento mesmo, ou uso excessivo em atletas. Isso é mais comum em atleta, não só o atleta profissional, o atleta amador mesmo, que faz qualquer esporte, crossfit, futebol, basquete, vôlei, qualquer um desses atletas, pelo esforço exacerbado, acaba envelhecendo mais rapidamente o menisco. Esse tipo de lesão degenerativa, ele tem algumas formas que são mais peculiares da lesão degenerativa. Normalmente é uma lesão mais horizontal, o corte dessa lesão ele é horizontal, ou é um corte mais complexo, tem vários formatos, horizontal, com vertical, oblíquo. Então um menisco mais esgarçado, que a gente chama, esmigalhado, né? Ele é bem friável, digamos assim. Então ele tem essa característica. E tem o terceiro tipo de lesão de menisco, que é a lesão aguda, uma lesão mais recente, por um trauma direto, indireto, aquelas situações que eu comentei. Esse tipo de lesão, ela forma, o formato dela é mais oblíquo, né? Tá um menisco, deixa eu pegar aqui, nesse molde. Tem um menisco aqui, em vez do corte da lesão ser assim, ó, ser mais horizontal, o corte dela é mais oblíquo ou vertical, ou o que a gente chama de radial, que ela corta bem aqui assim, radial. Esse tipo de lesão é uma lesão de característica aguda, que a gente chama, e isso a gente consegue ver na imagem. Além desses formatos de lesão aguda no menisco, né, outros tipos de lesão aguda do menisco são aquelas que arrancam o menisco da sua raiz, da onde ele nasce. Então tá aqui de novo no modelinho, o menisco, ele nasce bem no meio aqui do joelho, aqui bem no meio do joelho, próximo dos ligamentos, e nessa região a gente chama de raiz. Às vezes ele solta da raiz, ou então o menisco, ele se prende também atrás do joelho, numa região que a gente chama de cápsula. Então ele tem uma lesão aqui que a gente chama de menisco capsular. Então tem esses tipos de lesão aqui diferentes, né, que podem ocorrer também no menisco. E essa lesão aí menisco capsular a gente chama de lesão em rampa. É um tipo especial de lesão do menisco que é muito comum, que ela é mais comum em pacientes que têm lesão do ligamento cruzado anterior. Então, o paciente tem lesão do ligamento cruzado anterior com lesão do menisco, nesse caso pode ter também essa lesão em rampa, que é uma lesão menisco capsular, que pega os ligamentos que juntam o menisco à cápsula do joelho, que fica na parte de trás do joelho. Agora que vocês já conhecem os tipos de lesão do menisco, é importante saber quando está bem indicado operar o menisco, que não é sempre que a gente opera o menisco, né? Então a primeira coisa assim, mais importante é não ter artrose no joelho. Porque se for um joelho que já tem artrose, desgaste, não compensa muito operar o menisco. Só em situações muito específicas, que aí vale a pena fazer alguma coisa, mas assim, teria que ser uma artrose mais inicial, não pode ser artrose avançada, porque uma artrose avançada já não tem indicação nenhuma de operar o menisco. Afinal,
muitas vezes essa artrose avançada que causou a lesão no menisco, não o contrário. E se for o contrário também, ela sendo avançada não vai melhorar só costurando o menisco, tem que fazer outras coisas. Aí sobra então as duas situações lá, de lesões agudas do menisco e lesões degenerativas. As lesões agudas são mais fáceis de já indicar o tratamento cirúrgico, né? Porque a lesão aguda não tem muito espaço para um tratamento não cirúrgico. Afinal, hoje em dia a gente já sabe que tem o paciente vai ter um benefício muito grande em ter a função do menisco restabelecida. Então, uma lesão aguda, uma lesão nova, não tem porquê hoje em dia deixar não tratada. E também não tem porquê hoje em dia simplesmente chegar e cortar ela. Hoje em dia a gente tenta ao máximo costurar o menisco, reparar o menisco. Claro que tem situações que a lesão é tão grave, tão importante, que não é possível reparar o menisco. Mas pelo menos a gente, né, o ortopedista entra na cirurgia com o intuito, o objetivo de reparar o menisco e assim devolver o máximo de função que ele tinha antes da lesão. E isso a gente consegue em mais de 80% dos casos. Veja que bom esse benefício, né? Se você conseguir suturar o menisco, reparar o menisco, e aí 80% dos casos pelo menos vão muito bem, tá ótimo para o paciente, né? Diminui o desgaste do joelho, diminui a dor, diminui a instabilidade do joelho, então melhora a qualidade de vida para o paciente. E associado à sutura do menisco, a gente pode usar outras técnicas para aumentar ainda mais a chance do reparo do menisco dar certo e também para frear ainda mais a velocidade do processo de desgaste no joelho. E esses tratamentos adicionais são o plasma rico em plaqueta e as ondas de choque que eu comentei no início do vídeo. Existem ainda outras terapias sendo desenvolvidas, mas hoje o que a gente tem em pesquisa aí é que essas duas terapias ajudam a acelerar a cicatrização, melhorar a cicatrização, melhorar a dor e frear também o processo de degeneração do joelho. Então, plasma rico em plaqueta e onda de choque também podem ser associados ao tratamento cirúrgico. E nos casos até que você não vai optar pelo tratamento cirúrgico, você pode também utilizar essas técnicas, mas pensando em outras coisas, não necessariamente na lesão do menisco em si. O que mais se debate hoje em dia no tratamento cirúrgico é se vale a pena mesmo operar lesões mais degenerativas do menisco. Então a primeira coisa, lesão degenerativa do menisco já com artrose bem estabelecida, igual eu falei no início, não vale a pena operar, porque já tem artrose, já está desgastado, então o menisco já está bem ruim, o joelho por si só já está bem ruim, não tem benefício nenhum em tentar operar, costurar o menisco. Primeiro que você não vai nem conseguir. Se você entrar lá na cirurgia para isso, não vai conseguir porque o tecido ele é muito ruim, a qualidade é ruim, você não vai conseguir, né? Então nem adianta. Segundo que o joelho já está tão comprometido que se você tentar qualquer coisa ali, vai perder... todo esse esforço que você teve vai ser perdido, vai ser em vão. Aí a gente fica na discussão das lesões degenerativas do menisco sem artrose ou com muito pouca artrose. Quando suturar? O que tem de benefício comprovado nos estudos é com jovens que praticam atividade física, né? Os atletas, seja amadores ou profissionais. Nesses casos, a lesão ela é daquele tipo lá horizontal, só que ela é uma lesão grande que pega todo o menisco. E ela é uma lesão dolorosa. E a dor que é produzida não é pelo desgaste, é uma dor porque o menisco está instável, está solto dentro do joelho e ele fica machucando o joelho. Então teria que fazer a cirurgia mesmo. E a dúvida era de se ia costurar o menisco, reparar, ou se ia cortar o menisco. Tá? O problema é que se você cortar o menisco, você vai acabar cortando uma quantidade muito grande de menisco e aí o joelho ele vai ficar desnudo, desprotegido, o que não é legal. Então alguns pesquisadores aí, encabeçados por um grupo lá do Japão, de Okayama, eles decidiram costurar o menisco nesses pacientes aí jovens com a lesão com características degenerativas. E aí eles viram que os resultados foram muito bons, tanto para a dor quanto a função desses pacientes, eles foram muito bons. Foi muito bom o resultado. Então, para jovens que fazem atividade física, né, que são atletas, isso é muito bem indicado.
Claro que vai ter que avaliar durante a cirurgia, lá na artroscopia que eu falei, a viabilidade do tecido. Se o tecido for inviável, aí não tem como, não vai conseguir suturar. Mas sendo viável e suturando, a chance de sucesso é boa, é semelhante ao caso de lesão aguda, traumática, e vai ser benéfico para o paciente. E aí faltou então discutir as lesões degenerativas em joelhos com pouca ou nenhuma artrose, em pessoas não tão jovens assim. Assim, a população ela está ficando cada vez mais ativa, até os pacientes mais velhos, aí, com 50, 40, 60 anos mais ou menos, que ainda não são idosos, até os idosos estão ficando mais ativos. Então eles estão tendo lesões que antigamente os idosos não tinham, os pacientes menos jovens não tinham. E isso tem mudado muito o paradigma em relação a colocar a idade como um fator decisivo para escolher se vai operar ou não. Com isso, os pacientes que têm uma idade mais avançada, com lesões de pacientes mais jovens, a gente tem que avaliar isso de forma individual. Ver como é que é o estilo de vida desse paciente, como é que é o status performance desse paciente, se ele está mais para um paciente mais jovem, ativo, ou se ele está mais para um paciente idoso. Se ele tiver mais para um paciente jovem, ativo, a gente considera ele como se fosse um paciente jovem, ativo, então existe uma consideração maior em operar, tentar costurar esse menisco. Por outro lado, se esse paciente já tem uma característica de um paciente mais idoso, menos ativo, então a gente considera ele como tal, e então a nossa conduta é mais expectante. A gente opera menos esses casos, tenta menos investir no reparo do menisco, porque a gente já sabe que não vai ser benéfico para o paciente. Em resumo, o que a gente precisa avaliar? Avaliar caso a caso. Por isso é importante você ser examinado por um especialista em cirurgia do joelho, porque aí ele vai saber disso tudo, ele vai te avaliar, te examinar como um todo, e aí sim vai chegar a melhor conclusão. Mas assim, o objetivo desse vídeo é que você tenha um panorama geral aí para saber o que esperar ou não da sua lesão, tá? Mas sempre quem vai decidir junto com você é o seu médico especialista, beleza? Uma vez que decidiu operar, a gente precisa decidir quando vai operar. Será que é uma urgência operar o menisco? Tem que operar já amanhã? Existe uma situação que é importante operar o quanto antes, porque o joelho ele fica bloqueado. Você não consegue esticar nem dobrar o joelho, porque está travado por causa do menisco. Essa situação a gente chama de lesão em alça de balde, porque o menisco ele rompe uma parte dele, e uma parte bem grande, que parece uma alça de um balde mesmo, uma alcinha de um balde. E essa alça, ela fica prendendo no osso do joelho, no fêmur, na hora que você estica e dobra o joelho, e não deixa você esticar dobrar o joelho. Isso não é bom para a cartilagem, porque a imobilidade no joelho começa a destruir a cartilagem começa a morrer, porque diminui a pressão no joelho, e diminuir a pressão dentro do joelho faz com que a cartilagem morra, porque uma das coisas que estimulam a célula da cartilagem permanecer viva é a pressão sobre o joelho, né? Então é importante remover essa alça de balde, costurar ela, tentar costurar sempre que possível, para devolver a função do joelho e diminuir esse risco aí de morte da cartilagem. Tirando essa situação aí mais especial, qual é o tempo ideal de se esperar para fazer a cirurgia do menisco? O que se mostra nos estudos é que no máximo pode esperar 90 dias, 3 meses, 90 a 110 dias mais ou menos, para operar. Passou esse prazo, o joelho começa a desgastar. Então antes disso é o ideal, tá? Aí se você se lembrar de um vídeo aí do ligamento cruzado anterior que eu falei, quando tem lesão do ligamento cruzado anterior junto com o menisco, o prazo são 6 meses, né? Mas para lesões isoladas do menisco, que a gente tem de estudo demonstrando, são 3 meses. Então 90 a 112 dias mais ou menos aí, que é melhor operar o joelho, no máximo, né? E se você comparar o resultado de uma cirurgia feita antes desses 3 meses e depois, quando é antes, o resultado é bom e ótimo em mais de 90%. Quando é depois, ele é bom e ótimo em cerca de 50% a 60%. Então, além de diminuir o processo de desgaste do joelho, ele aumenta a chance de sucesso na cirurgia. Além de saber quando pode operar,
existem alguns grupos de pessoas que elas sempre se perguntam, será que vale a pena ou não? Isso até inclusive é uma discussão no próprio meio médico, entre os ortopedistas, se vale a pena ou não. Primeira coisa é a idade, né? Idade mais de 40 anos, se vale a pena operar o menisco nesses casos, por conta do processo de desgaste mesmo, né? Segundo, pacientes obesos. Será que vale a pena operar por causa do peso, a sobrecarga, né? Será que vai ter um bom resultado? Terceiro, pacientes com joelho torto, é o chamado genovaro, que é o torto para fora, aquele joelho mais assim, parece uma chave, um alicate, né? Ou o joelho para dentro, que é o joelho valgo, genovalgo. Será que vale a pena operar nesses casos? Outra dúvida, será que vale a pena operar crianças? Será que elas têm um bom resultado na cirurgia? Homens e mulheres, será que tem diferença no resultado, que varia conforme o sexo, por causa das questões hormonais que as mulheres têm de forma mais florida, mais importante do que nos homens? E pacientes com lesão de cartilagem, além da lesão do menisco, será que vale a pena operar? Então vamos lá. Primeiro, idade. Será que pacientes com mais de 40 anos têm benefício de reparar o menisco? Será que dá certo? Será que vai cicatrizar? Será que eles vão ter uma boa qualidade de vida depois em relação aos pacientes com menos de 40 anos? Sim, essa é a resposta. Sim, dá muito certo. Inclusive o resultado é até melhor que em jovens, porque eles são menos ativos, exigem menos do joelho, então a chance de cicatrizar é melhor. A demanda é menor no joelho, então eles exigem menos do joelho e a função acaba sendo melhor, dor menor também. Então vale a pena sim operar pacientes com mais de 40 anos. Nas crianças também vale muito a pena. E é muito interessante que apesar de elas serem mais jovens, serem ativas, a chance de sucesso é maior que os jovens adultos. Então os jovens de 18 a 40 anos são teoricamente o pior grupo de resultado. Enquanto que mais de 40 anos tem um resultado melhor e menos de 18 anos, né, as crianças têm um resultado melhor também. Inclusive tem estudo que mostra nas crianças que o resultado da cicatrização do menisco após o reparo, a sutura do menisco, é de mais de 90%, 90, 91% mais ou menos. Então é superior, inclusive. Nas crianças tem o detalhe do menisco discoide, que é aquela malformação do menisco, que eu falei que o menisco ele parece um disco e os ligamentos dele não são muito bons. Antigamente o que a gente fazia era o que a gente chama de salserizar o menisco. A gente faz como se fosse uma plástica no menisco, transformando ele de um disco para uma estrutura com uma forma semicircular e acaba que corta muito do menisco, né? Isso é o que fazia antigamente. E aí foi visto que só fazer isso não era tão bom. Então hoje o que a gente faz? Além de fazer essa plástica aí no menisco, a gente tenta estabilizar o menisco, suturando ele, deixando ele mais firme. E foi visto que isso é melhor do que somente salserizar o menisco, só fazer a plástica do menisco. Então hoje está mudando as técnicas aí, o que está permitindo um melhor resultado da cirurgia para as crianças também. Outro grupo, os obesos. Será que o excesso de peso, a sobrecarga de peso, por sobrecarregar demais o joelho, vai prejudicar a recuperação após a sutura do menisco? O que tem nos estudos é que isso não interfere. Então os obesos têm um bom resultado sim com a sutura do menisco. Mesma coisa que eu falei para o ligamento. Para menisco também vale. Lembrando que o obeso é um paciente que tem inflamação sistêmica no corpo todo. Então o risco dele desenvolver artrose é maior do que um paciente não obeso. Mas isso não interfere no resultado da cirurgia do menisco. Então o paciente que é mais obeso, apesar dele ter mais artrose no fim, comparando aí no estudo, ele melhora a dor, melhora a função. Então isso não é uma contraindicação de se operar o menisco, a obesidade. Em relação ao sexo masculino com sexo feminino, existia alguma dúvida por conta da questão hormonal e porque os homens eles são mais engajados com atividade esportiva que as mulheres, normalmente, né? Atualmente as mulheres estão aumentando o engajamento em atividades esportivas,
mas ainda tem a questão hormonal. Então tem essa dúvida aí, será que os homens vão ter um resultado pior do que o das mulheres, ou ao contrário? Então o que foi visto aí nos estudos é que não tem diferença. Então, sendo homem ou mulher, não vai ter diferença no resultado da sua cirurgia de reparo, de sutura do menisco. Por outro lado, o que piora mesmo os resultados da cirurgia do menisco, que compromete muito assim os resultados, é o joelho ser torto. O joelho torto para fora ou para dentro, que a gente chama de joelho varo ou joelho valgo, não é legal para a cirurgia do menisco, porque isso sim provoca uma sobrecarga muito grande na cirurgia e acaba rompendo de novo o menisco, machucando de novo, desenvolve a artrose de novo. Então o que a gente recomenda nesses casos é endireitar o joelho. A gente então tem que acrescentar um outro procedimento a essa cirurgia, e esse procedimento a gente chama de osteotomia, que é como se fosse uma plástica no joelho. Então imagina aqui, um joelho que é varo, um joelho que é torto aqui, ó, para fora, né? Ele fica assim, um Vzinho, né, para fora. Aí o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma osteotomia, que é um corte aqui nesse osso da tíbia. Aí esse osso da tíbia, geralmente ele está caído aqui, para essa região, né? Pensando no joelho direito, ele cai para cá. A gente precisa levantar esse osso e deixar ele retinho. Tá? Se for um joelho valgo, que é o contrário, né? Em vez dele ficar torto assim, ele fica torto para cá. Então ele fica assim, ó, para dentro, né? Nesse caso a gente faz uma cirurgia nesse osso do fêmur. E aí a mesma coisa, esse osso aqui, ele vai estar diminuído aqui, o tamanho dele aqui diminuído. Então o que você tem que fazer, você aumenta ele. Ou aumenta ele aqui, ou diminui por aqui. Tá? A mesma coisa na tíbia. A tíbia ou você aumenta aqui, ou você diminui por aqui. Tá? Uma coisa ou outra. É que normalmente o que a gente faz? A gente aumenta aqui, e aqui normalmente a gente pode... no fêmur é um pouquinho diferente, pode fazer as duas coisas. Na tíbia que a gente prefere fazer mais o aumento. Tá? Antigamente, fazer a diminuição desse lado lateral. E hoje o que a gente faz, a gente aumenta o lado medial. Mas no fêmur aí depende da preferência do cirurgião. E a gente faz isso justamente porque se o joelho for varo, né, de novo aqui, se o joelho for varo, ele vai sobrecarregar essa parte aqui de dentro, a parte medial. E se for valgo, ao contrário, vai sobrecarregar a parte lateral. Então se tiver uma lesão do menisco lateral, que é o menisco aqui de fora, lembra que tem dois meniscos, se tiver uma lesão do menisco lateral e o joelho for valgo, isso é muito ruim, porque tem uma carga muito grande aqui lateral. Do mesmo modo, se for um joelho varo, a carga aqui medial é muito grande, então se tiver uma lesão medial do menisco, então isso é muito ruim. E o joelho precisa ser endireitado para que dê certo a cirurgia, tá? Senão o paciente vai ter dor e vai romper novamente o joelho. E outra coisa que compromete o resultado da cirurgia é ter lesão de cartilagem junto. Se a cartilagem estiver machucada, você precisa corrigir essa lesão para poder para que a cirurgia do menisco dê certo também. Então, de procedimento de cartilagem tem mosaicoplastia, que é um tipo de transplante de cartilagem, né? Você tira a cartilagem do próprio paciente em locais que não vão ter prejuízo para o paciente, se tira e coloca no lugar machucado. Transplante de cartilagem mesmo, né? De doação entre pessoas, né? O paciente falecido, o paciente que está precisando. Tem uma membraninha que a gente cola lá no menisco e estimula com célula, por exemplo, célula da medula óssea, plasma rico em plaquetas e as próprias ondas de choque. A gente pode estimular ali para crescer, para proliferar a cartilagem no lugar que está machucado. Também, então são esses procedimentos básicos aí para cartilagem, além da sutura do menisco. Decidiu então que vai operar. Como é a cirurgia? A cirurgia para reparar, suturar o menisco tem três formas principais. A primeira delas é aquela cirurgia toda dentro, a outra delas é aquela cirurgia que é de dentro para fora e o último tipo é de fora para dentro. A cirurgia é o seguinte, o paciente chega em jejum no centro cirúrgico, aí é feita a anestesia. A anestesia para esse tipo de cirurgia é a raquianestesia, que é aquela cirurgia nas costas, então o paciente não sente nada, o anestesista dá um remedinho para o paciente dormir, relaxar na cirurgia, então é bem tranquilinho. Tá? Então, feita a anestesia, começa o procedimento, que é um procedimento por vídeo, artroscopia que a gente chama. Então a gente faz uns 2 cortes no joelho, na frente do joelho, mais ou menos aqui nessa largura aqui da caneta, para passar a câmera aqui dentro e os instrumentos dentro do joelho.
e a gente olha lá dentro do joelho, vê como é que é a lesão direitinho, vê se ela é grande, pequena, e aí vai ver o que vai fazer. Decidiu o que vai fazer, tem 3 formas de fazer. A primeira é a sutura toda dentro. Você introduz lá um equipamento dentro do joelho e a gente consegue dar uns gatilhos, uns tiros que juntam o menisco que está machucado. Então essa é a toda dentro. Outra técnica que a gente usa é de dentro para fora. Então a gente entra com uma agulha no joelho, essa agulha vai encostar no menisco e vai juntar uma ponta a outra. Só que essa agulha ela precisa sair do outro lado aqui do joelho. Aí é feito um corte adicional para pegar essa agulha do lado de fora e aí sim dar o nó do ponto. Essa então é a cirurgia, é a sutura de dentro para fora. E o outro tipo de sutura é de fora para dentro, né? A gente vem com a agulha do lado de fora do joelho e entra nele. E aí por dentro a gente pega o nozinho, o fiozinho para dar o nó na sutura. Cada um desses tipos aí tem a sua indicação, conforme o local da lesão, o tipo da lesão, né, e a disponibilidade de materiais que a gente tem ali no momento. Todas elas têm um bom benefício para o paciente, então não tem diferença entre as cirurgias. O que muda é mais o instrumental que a gente usa, se vai fazer um corte a mais ou menos, mas o resultado funcional é o mesmo. Feito isso, você vai para o quarto, após a cirurgia, se recupera e normalmente no dia seguinte recebe alta para ir para casa e já começa a reabilitação. A reabilitação clássica após costurar o menisco ela é mais conservadora, não chega, o paciente já não pisa no primeiro dia, ela é um pouquinho restritiva para permitir a cicatrização do menisco. Porque assim, se você liberar já para o paciente andar normalmente, pode romper de novo o menisco. Então o que a gente faz? Nas primeiras 6 semanas, aí mais ou menos, a gente deixa o paciente mais restrito a colocar o peso do corpo no chão. E aí varia, né? Às vezes pode deixar sem nenhuma carga no joelho, alguma porcentagem do seu joelho, por exemplo, 10% do peso que você pisa. Varia conforme os achados na cirurgia e o tipo da lesão que você tinha, né? Outra coisa que a gente toma cuidado após a cirurgia é a mobilidade do joelho. Depois desse tipo de cirurgia, você não pode dobrar todo o joelho, a gente não costuma liberar isso. Normalmente a gente libera só uma porção do movimento, entre 60 e 90 graus, aí também depende do tipo da lesão que você teve. E aí depois de 1 mês e meio, mais ou menos, aí libera mais tanto para pisar quanto para mexer o joelho. E quando você já estiver bem, pisando bem, movimentando bem o joelho, começa a fortalecer mais ainda o joelho. Claro que o fortalecimento já começa do início, né? Mas ele se torna mais intenso a partir de 1 mês e meio, 3 meses. E aí aos pouquinhos você vai recuperando a habilidade de fazer suas coisas, de andar normalmente, subir e descer a escada, andar carregando peso. E aí bem mais pra frente, mesmo, depois de 6 meses, que aí é liberado agachamento, algumas amplitudes de movimento, não tudo, né? Para o menisco ele tá bem recuperado antes de receber essa carga aí grande que é de um agachamento, por exemplo. Então, para voltar a um esporte com nível elevado, no mínimo 6 meses aí, dependendo da lesão que você teve, da sua resposta biológica à cicatrização e também ao seu resultado, né? Cada um vai responder de uma forma à fisioterapia, à reabilitação. E isso tudo aí, em relação ao resultado da cirurgia, a gente consegue melhorar mais a taxa de sucesso com procedimentos adicionais, igual eu falei, plasma rico em plaqueta, injeção de células da medula óssea, mas isso está em estudo ainda, né? Ondas de choque também, mas já tem estudo comprovando que melhora também. Então isso são coisas que você tem que conversar com o seu ortopedista para fazer durante a cirurgia ou depois, conforme o planejamento dele aí com você, para ter o melhor resultado possível. Resumindo o vídeo de hoje, falei sobre a sutura do menisco, as indicações, os procedimentos que existem, quem vale a pena operar, quem não vale a pena operar, como que é o resultado da cirurgia esperado, as recomendações pós-operatórias e o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar a taxa de sucesso. Se continuou com alguma dúvida ou se surgiu alguma dúvida, manda mensagem, tanto no direct quanto aí embaixo aí
nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, seguir o meu canal, seguir a página aí também. E não deixe de acessar o meu site, que é o www.ortopedistajoelho.com.br. Isso aí, pessoal. Até a próxima.